Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje, terça-feira, né? E tenho certeza que Deus tem muito para você nesse dia de hoje. Amém? Hoje, quero trazer para vocês uma passagem que está no livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10, a gente vai ler hoje. Amém? Diz o seguinte: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? E dando uma introdução sobre o tema, rapidamente, o Samuel é filho de Ana. Ana, sua mãe, ela não poderia ter filho, ela era estéril. Só que o Senhor concedeu a ela a grande dádiva, o milagre de ter um filho. E em contrapartida, ela prometeu a Deus entregar esse filho a ele. Como assim? Entregar o menino no templo para que fosse cuidado e treinado pelo profeta, para que ele viesse a servir ao Senhor também. E então, com isso, Samuel foi criado, ele foi treinado pelo profeta Eli. E nessa passagem que a gente leu, de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10, nos mostra que é um dia ali de noite, e ambos foram deitar, tanto Eli quanto Samuel, e Deus chama Samuel. Só que o interessante é que quando Deus chama Samuel, Samuel vai correndo até o profeta Eli, falando, Eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Isso se repete por 3 vezes, até que Eli entende que, poxa, é Deus chamando esse menino. E explica isso a Samuel,
E na quarta vez que Deus chama, Samuel fala: Fala, Senhor, estou ouvindo. E ali, eu não vou me estender, mas Deus passa um direcionamento, na verdade passa um aviso a Samuel. Né? Um aviso que iria interferir na vida de toda aquela população. E só que vamos nos ater ao seguinte aqui. Por não conhecer Deus, Samuel ouvia a voz de Deus e corria para o homem. Ele corria até o profeta Eli. Né? E muitas vezes a gente faz o mesmo. Muitas vezes Deus nos chama ou Deus fala algo conosco. Ah, como que Deus fala comigo? De diversas maneiras. Através de um acontecimento, através de algo que é completamente inesperado e você fica sem entender por que disso na sua vida, por que isso aconteceu, sabe? Então, Deus muitas vezes ele fala conosco, Deus muitas vezes ele nos chama. Só que o nosso comportamento acaba sendo esse comportamento que Samuel teve. De acharmos que é coisa ou da nossa cabeça, ou acharmos que é algo do homem. Sabe, a gente busca todas as explicações plausíveis, a gente busca esclarecimento com pessoas, E o que a gente deveria fazer, que era procurar entender o que Deus quer nos passar, a gente não faz. Só que muitas vezes não por não querer, mas sim por não conhecermos. No caso de Samuel, ele estava ali naquele templo para servir a Deus. Mas ele não conhecia Deus ainda. Então por isso ele teve esse comportamento. E talvez a gente tenha isso também, a gente faça o mesmo muitas vezes. Sabe? E é interessante que, no caso de Samuel, a pessoa que estava próxima a ele, que ele procurou, tinha o conhecimento de Deus. Né? Eli era um profeta, Eli conhecia Deus. Então, quando Samuel o procurou, ele deu o direcionamento correto para Samuel. Ele teve esse discernimento. Só que o que a grande maioria das pessoas faz é procurar alguém que também não conhece Deus. Esse é o problema, sabe? Se você talvez não tenha o entendimento, ou se uma pessoa não tenha o conhecimento de Deus, quando Deus a chama, ela vai ficar pensando que é algo humano. E se ela procurar alguém que também não conhece, a mensagem será perdida, sabe? Ela não vai conseguir dar a instrução correta. Ontem a gente até falou um pouco sobre quem a gente ouve, sobre quais conselhos a gente segue. E entra nesse caso. Né? E se Samuel não tivesse finalmente tido esse direcionamento para ter o entendimento de que era Deus falando com ele, né? E voltado os seus ouvidos para Deus, aquele direcionamento de Deus para o povo não seria dado. E não era só a vida de Samuel que seria afetada com isso. A vida de todo o povo de Israel, de o povo de Deus ali seria afetado. E o interessante é que isso cabe para as nossas vidas também. A direção de Deus para a nossa vida, ela influencia não só você, mas influencia todo o contexto no qual você está inserido.
E só que uma coisa bem legal é que Deus chamou Samuel uma vez, Deus chamou Samuel 2 vezes, Deus chamou 3 vezes. E Samuel não entendia que era Deus falando com ele. Mas Deus não desistiu de chamá-lo. Deus chamou mais uma vez. E se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui neste momento, é porque Deus está nos dando mais uma oportunidade. Deus está falando, assim como clamou pelo nome de Samuel, Deus está chamando o meu nome, Deus está chamando o seu nome hoje. E a grande questão é, como que você vai responder? Você vai correr para buscar uma explicação humana para uma pessoa que também não conhece a Deus e procurar o que é isso, por que isso está acontecendo comigo? Ou ao ouvir o chamado de Deus hoje, você vai falar, fala, Senhor, teu servo está te ouvindo, pois isso fará toda a diferença. Isso é o que vai definir o cumprimento ou não do grande propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém? Então é isso, que Deus possa falar com você através dessa mensagem. A gente vai estar fazendo um momento assim de um devocional todos os dias, por volta das 10 da manhã, uma palavra bem breve. Então, uma ótima terça para você, que Deus te abençoe de forma grandiosa. Até a próxima.